Bem, pessoal, hoje vamos falar sobre alguns dos sistemas que abordaremos nessa disciplina. O SAE, o SE, falar sobre ERP e SCM. Então, começamos na página seguinte. Vamos acompanhar. A fim de um melhor entendimento sobre os sistemas que vamos abordar agora, inicialmente é necessário que se entenda um pouco sobre o conceito de aprendizagem organizacional. Então eu convido vocês a irem para o material da aula 7A para darem uma olhada na visão do Peter Senge, que é um autor muito conhecido nessa área, onde fala que a aprendizagem organizacional se dá através de 5 disciplinas, que são visão sistêmica, modelos mentais, visão compartilhada, aprendizado em grupo e maestria pessoal. Então, a partir de agora, por favor, abram o material de aprendizagem organizacional. Bem, agora que vocês já acompanharam a perspectiva de aprendizagem organizacional, vamos falar um pouquinho sobre o SAE, Sistemas de Apoio ao Executivo. As próximas 2 páginas, essa e a seguinte, tratam sobre isso. Para que se usa este tipo de sistema? Vejam bem, é um sistema que visa o apoio ao nível estratégico da organização e dá suporte à tomada de decisão ao alto executivo. Então, esse sistema dá informações numa perspectiva de longo prazo e de visão muito ampla do mercado. Eles se valem de softwares gráficos, de dados, de muitas fontes, eles buscam muitas fontes, podendo então fazer consultas, imprimir, mas sem permitir a manipulação dos dados, ou seja, eles não podem alterar os dados. E utilizam informações contidas nos sistemas de informação gerencial, os SIGs, e nos sistemas de apoio à decisão, os SADs. Porém, são orientados para eventos externos. Então, esse é um resumo sobre SAE. Nesta lâmina, eu trago um modelo, uma figura trazendo um modelo para vocês, de um sistema de apoio executivo. Então, veja o que nós temos nos triângulos, perdão, nas figuras em amarelo, estações de trabalho do sistema de apoio. São várias estações. Então, nessas estações, o que eles dispõem? Há vários menus, que se pode verificar gráficos, pode-se fazer comunicações, pode fazer um processamento local. Dentro desse sistema, o que nós temos? Dados internos e dados externos. Dados internos, o que seriam? Por exemplo, dados de um sítio ou de um SIG, dados financeiros, sistemas de automação de escritório, modelagem, análise. Os dados externos, eu posso ter o índice Dow Jones, eu posso ter notícias da internet, eu posso ter informações da Standard & Poor's. Então vejo que isso é uma coisa bastante pontual para o nível executivo. Não é um sistema para o uso no operacional. Vamos falar um pouco agora sobre os sistemas especialistas, conhecido por nós como SE. Esses sistemas são desenvolvidos através do conhecimento e da experiência integrados de forma apropriada aos negócios, ou seja, eles são chamados de especialistas justamente porque eles vão ao ponto em que o negócio atua. Eles são resultantes de entrevistas com pessoas expertas na área e observações desses experts e com sua experiência em prática em determinado campo do conhecimento ou de atuação no mercado. Então, esses sistemas são assim matéria-prima, são fonte de consulta baseado em conhecimento de mercado muito atualizado e servem para dar apoio a alguma decisão especializada nas organizações. A partir dessa lâmina, vamos fazer um acompanhamento aqui de um sistema, para vocês terem uma visão mais gráfica de como a coisa funciona. Então pensem o seguinte, há um pedido qualquer, esse pedido é digitado num terminal, essa digitação atualiza uma base de dados sobre pedidos, passa por um outro terminal que pode gerar relatórios para o faturamento. Então vamos acompanhar o que acontece depois na lâmina seguinte. A seguir, o relatório do faturamento, digita num terminal, atualiza uma outra base de dados que é a base de notas fiscais da empresa, vai para um outro terminal que emite a nota fiscal, relatórios de notas fiscais, relatório de pedidos faturados, que vai para um outro terminal que atualiza a base de dados de pedidos. Então veja que você fecha um ciclo aqui. Então vamos acompanhar o que acontece.
A seguir, então, a nota fiscal, né, a XVIA, vai para um terminal onde é digitado, atualiza-se as bases de dados dos estoques, né, para ter informação sobre os estoques. E aí, há também uma atualização simultaneamente da base de dados sobre contas a receber, né? Vem os relatórios de notas fiscais emitidas, que é informado para essa base através de um terminal. Vamos acompanhar o passo seguinte. E para encerrar esse nosso passo a passo, vejam que o pedido chega no terminal, é feita uma atualização da base de dados de um sistema ERP, que é o Enterprise Resource Planning, quer dizer, uma grande base de dados que conjuga todos os recursos da empresa, que pode gerar consulta a estoques, que pode gerar um programa de entrega, que através de um terminal emite notas fiscais, pode gerar duplicatas para cobrança e permite uma consulta de posições atualizadas sobre os estoques, sobre os pedidos, sobre as notas, sobre quantos a receber e outros, né? Gerando relatórios legais, né, que são usados para o fisco e de controle da organização. Então, esse é um mecanismo comum para se utilizar numa empresa. Então, nós vimos naquele modelinho anterior, né, que vai tudo para uma base ERP. Qual é a vantagem de usar essa base ERP de Enterprise Resource Planning, né? Primeiro, a eliminação das reentradas de dados, não há duplicidade de informações. Segundo, uma integração entre os diferentes módulos que compõem o processo. Veja que ali ele sincroniza tudo. Depois, também permite uma visão completa dos processos empresariais, porque ele articula esses processos. Também ele nos proporciona maior consistência de dados e uma base que é o tempo todo, real time, constantemente atualizada. Isso realmente tem muito valor para as organizações hoje em dia. Há, no entanto, alguns fatores críticos para o sucesso quando se faz a implantação de um sistema tipo ERP. Inicialmente, a visão do negócio e o comprometimento da alta administração, né? Este comprometimento é muito importante porque quando se implanta qualquer sistema em uma empresa, ele tem que ter o aval da alta administração. Número 2, o processo de seleção deve ser bem executado. Seleção do sistema, né, de quem vai fornecer e como vai dar suporte a ele. Terceiro, o software de gestão empresarial será a base dos sistemas aplicativos. Então, todos os aplicativos que a empresa tem estarão vinculados a esse software. Os prazos de implantação e de revisão devem ser muito realistas, sob pena de fracassarem na empresa. Número 5. Quanto menos processos forem redesenhados, mais fácil e rápida será a implementação, a aderência, ou seja, é mais fácil manter o que nós já temos do que querer modificar tudo. Sexto, a empresa deve estar comprometida com esta solução. Tem que acreditar que o ERP vai funcionar. 7. A equipe deve ser qualificada. O pessoal tem que ter treinamento, tem que conhecer o uso e a aplicação desse software. E 8º, implementar gradualmente. Então, área por área, setor por setor, até chegar em toda a organização. Nós já falamos um pouco sobre o SCM, mas vale a pena tocar nisso novamente. São sistemas de gerenciamento da cadeia de suprimentos. Esses sistemas auxiliam as empresas a administrar suas relações com os fornecedores. O objetivo principal é levar a quantidade certa de produtos da fonte ao ponto de consumo, com o mínimo de tempo e o menor custo possível. Então, isso é uma cadeia que envolve vários atores, né? Do armazenamento ao transporte e do controle de emissão de notas e de estocagem dos materiais. É bastante importante nos dias de hoje. Para finalizar esse tópico, vamos ver para que serve o SCM, né? Esse gerenciamento da cadeia nas empresas. Inicialmente, é decidir o que e quando produzir, estocar e transportar. Então, é uma fonte de informações para a produção e para a estocagem e transporte. Depois, serve para comunicar pedidos muito rapidamente, porque esse controle permite um acesso imediato às fontes de estocagem e transporte. Terceiro, acompanhar o andamento dos pedidos, né? Hoje todo mundo quer saber onde está o seu pedido, então o SCM permite um acompanhamento online. Pois em quarto, verificar a disponibilidade de estoque. Rapidamente se consegue fazer isso. Há outros sistemas que permitem, mas o SCM concatena com outras ações. Também monitora, né, não só a disponibilidade, mas os níveis de estoque. Isso proporciona uma redução de custos, né, de estoque, transporte e armazenamento.
Isso também, o SM permite acompanhar a expedição e planejar a produção com base na demanda real, entre outras vantagens que um SCM pode trazer para as organizações. Aqui encerramos esse tópico.